bilionário árabe quer tirar o Pedro do Flamengo, a pedido do ex-técnico do Botafogo, Arthur Jorge. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de excelente negócio, que pode trazer um bom lucro para o Mengão. Vou falar sobre Samuel Lino e o goleiro Léo Nanete, aqui, ó, direto da Granja Comari, onde está treinando a seleção brasileira. Porque o Flamengo recusou uma proposta pelo atacante Pedro nos últimos dias, na verdade, há poucos dias. Vamos lá, porque hoje é dia 2 de setembro, a proposta chegou ao Flamengo no dia 26 de agosto, cerca de uma semana. O Flamengo recusou essa proposta, a gente vai falar da onde, de quanto foi. Digamos assim. Vamos lá, pessoal. Comentando aí sobre a janela de transferências, olha, gente, pelo amor de Deus, tem gente trazendo informação dizendo que o São Paulo foi superior na estratégia do Flamengo para contratar o Marcos Leonardo. Gente, o Flamengo fez uma sondagem pelo Marcos Leonardo. O Flamengo em nenhum momento botou proposta para contratar o Marcos Leonardo. Parem de querer criar sabe, o São Paulo venceu o Flamengo pelo Marcos Leonardo. Sobretudo a imprensa paulista gosta de ficar criando esses factoides para meio que gerar uma narrativa de ressurgimento do São Paulo em cima do Flamengo. Nada para ganhar mentira. Só para ganhar Não existe essa história, gente. Não existe essa história. Tá? Vamos avançando aí. A mídia sabe, pô. A mídia sabe que em cima do Flamengo eles vão ganhar audiência. Por isso que eles ficam fazendo essas notícias, tipo assim, tira uma coisa nada a ver lá e comenta sobre o Flamengo. Isso é para ganhar audiência, pô. Eles sabem que o Flamengo hoje em dia é a maior torcida do Brasil, pô. Aí é audiência. E tem mais coisa pra gente conversar. O jogador Joshua do Flamengo tem recebido várias sondagens do exterior, tá? É campeão mundial sub-20 como titular. O jogador chama a atenção de clubes europeus pela sua qualidade técnica e pelo cuidado que tem no dia a dia, pelo profissionalismo. Com contrato até 2029 com uma multa rescisória na casa dos 50 milhões de euros, Joshua é lembrado por Felipe Luiz sempre que o time principal precisa. A diretoria do Flamengo diz que, apesar das várias sondagens recebidas pelo continente europeu, o Flamengo, não pensa em negociar o jogador, pelo menos agora. Tá? É um pensamento do Flamengo. Galera, Lucas Beltrán, que foi alvo do Flamengo durante essa janela de transferências que se encerra hoje, no dia 2 de setembro, acertou com o Valência, pessoal. Pois é, o atacante de 29 anos foi emprestado pela Fiorentina por uma temporada para a equipe espanhola. Ele esteve bem próximo do Flamengo. A certo momento, admitiu a possibilidade de voltar para a América do Sul, mas o desejo de permanecer na Europa acabou seduzindo o jogador. Ele acabou indo para o Valência. Esse sim, o Flamengo tentou avançar, mas acabou não conseguindo. Vitor Hugo assinou há pouco com o Santos, minha galera. Pois é, o Peixe anunciou a contratação do ex-jogador agora do Flamengo de forma oficial. Se trata de um empréstimo, não tem opção de compra, tá? O Santos vai ter uma preferência de compra caso o Flamengo receba uma oferta pelo jogador, ou seja, o Flamengo vai lá, recebe uma oferta. O Flamengo tem o direito de avisar o Santos: Santos, tem oferta X. Vai cobrir? Não vai cobrir? Então vai ser vendido. Vai cobrir que jeito? Você tá pagando do Neymar? Tem como não, pô. Santos tá... Tem jeito não, pode. Esquece. Sem ter jeito não. Para outro clube, tá? É basicamente isso que vai acontecer. Essa tal da preferência de compra, então, portanto, ele não é mais jogador do Flamengo. Deixa eu começar o vídeo aqui falando sobre o treino da seleção brasileira. Isso porque o goleiro Léo Nanete, que treinou ontem junto com o grupo, deu depoimento aqui à CBF TV e tudo, já foi devolvido ao Flamengo. O técnico Carlo Ancelotti convocou o goleiro para apenas o treino de ontem.
Isso porque o goleiro Alisson não tinha chegado. Na noite de ontem, o goleiro Alisson chegou, de noite ali, para de madrugada, o goleiro Alisson chegou e com isso o Léo Nanete voltou para as instalações do Ninho do Urubu, a estar à disposição do Flamengo. Vale lembrar que a equipe do Flamengo está de folga durante essa semana. Então, Léo Nanete já devolvido. Quem está por aqui é Samuel Lino. E o Samuel Lino está treinando, né, nesse momento, junto com o grupo, e há uma expectativa se o técnico Carlo Ancelotti vai ou não usar o jogador do Mengão nos dois jogos que tem pela frente, o Chile na quinta-feira no Maracanã e a Bolívia na terça-feira que vem, dia 9, lá na altitude de El Alto. Fica muito próximo ali da capital La Paz. Vamos ver se nós teremos o prazer de ver o Samulino jogando com a camisa da seleção brasileira. E muita gente falando, né, sobre o Samuel Lino na seleção. Ele ficou muito tempo na Europa, saiu do Brasil jovem, foi para a Europa e nunca havia sido convocado. Quando ele veio para o Flamengo, ele teve ali a vitrine necessária que trouxesse ele para a seleção brasileira. Desde já que ele consiga jogar muito bem na seleção. Quem deu entrevista por aqui hoje foi o Jean Lucas. E ele falou bastante sobre o tempo que ele passou pelo Flamengo, de alguns outros jogadores que ele conheceu ainda no tempo do Mengão, quando ele fazia parte das categorias. Tomara que chame não, né, pô? Tomara que coloque de titular, porque você é louco. O cara é muito bom, bicho. Jogador diferente. É diferente. De base. E por falar nisso, por falar em Jean Lucas, deixa eu falar do excelente negócio que o Flamengo fez com o Santos. Isso porque o Flamengo emprestou o Vitor Hugo para o Santos. O negócio está fechado, inclusive o Santos anunciou já o Vitor Hugo. O Flamengo emprestou o Vitor Hugo ao Santos sem a obrigação ou sem a opção de compra por parte da equipe santista. Com isso, só para eu poder explicar a vocês, é basicamente assim a cláusula. Se chegar uma proposta pelo Vitor Hugo, o Flamengo vai lá e avisa: ô Santos, eu tenho essa proposta aqui de 10 milhões, de 20 milhões, de 50 milhões, de 100 milhões. Cabe ao Santos cobrir ou não a proposta. Se o Santos cobrir a proposta, o jogador permanece no Peixe. Se o Santos não cobrir a proposta, o Flamengo pode vender ele para qualquer... Opa, meu amigo, tudo bem? O Flamengo pode vender ele para qualquer outra equipe do mundo a qualquer momento. E aí eu vou dizer por que é um excelente negócio. Lembra do João Lucas, que eu acabei de falar dele, que foi convocado pela primeira vez, está aqui também com o técnico Carlo Ancelotti? O João Lucas pertencia ao Flamengo. Aí no tempo ainda do Jorge Sampaoli, o Flamengo emprestou o João Lucas para o Santos. E o que aconteceu foi que o Lyon da França quis comprar o João Lucas. E o Flamengo conseguiu vender o João Lucas no Santos por 40 milhões de reais. Na época havia uma taxa de vitrine que o Flamengo teve que repassar ao Santos e o Flamengo repassou essa taxa. Agora, o Flamengo tenta repetir o mesmo excelente negócio, a mesma excelente operação que deu certo lá em 2019. O Flamengo tenta repetir agora novamente, porém com o Vitor Hugo. Os dois jogam ali no meio-campo, posições bem parecidas. O João Lucas era mais um jogador de marcação, o Vitor Hugo é mais um jogador de criação, mas a ideia do Flamengo é repetir a mesma excelente negociação, o mesmo excelente negócio. Por falar em excelente negócio, o Flamengo recebeu 400 mil dólares, cerca de 2 milhões e 100 mil reais pela venda do Chola. O Flamengo permanece com 50% do jogador. Então, se o Chola amanhã sair do Dínamo e for para qualquer outro clube, 50% permanece com o Flamengo, e o Flamengo ainda colocou 400 mil dólares para dentro dos seus cofres. No dia 26 de agosto, deixa eu ver que dia foi exatamente, terça-feira passada, aí, uma semana. A terça-feira passada, o empresário dele, Juliano Bertolucci, entrou em contato com o Flamengo e enviou uma proposta oficial do Al Rayyan, do Catar. Vou até ver aqui, que é o mesmo clube que está o técnico Arthur Jorge, porque tem tanto Al Rayyan lá no mundo árabe. É esse mesmo, do Arthur Jorge, que atualmente tem o Gregory, que estava no Botafogo, é comandado pelo técnico Arthur Jorge, que também estava no Botafogo. Esse clube do Catar fez uma proposta ao Flamengo de 20 milhões de dólares para contratar o atacante Pedro. 20 milhões de dólares na cotação de hoje dá cerca de 110 milhões de reais. O Flamengo não quis ouvir, rejeitou na hora
e falou que não pretende negociar o atacante Pedro nesse momento. E vamos lá, o atual contrato do Pedro com o Flamengo vai até dezembro de 2027, tá? Por que eu estou falando isso? Porque recentemente os empresários do Pedro tentaram uma renovação de contrato com o Flamengo, mas Você tá louco? Esse valor que mandaram aí tem que ser pelo menos umas 2 vezes esse tanto aí pra poder tirar o Pedro do Flamengo, pô. Você é louco, não vale isso não. Cara, esses caras tá por fora, não tem como, não vai conseguir não. Você acha que o Flamengo vai aceitar um negócio desse? Os caras aí valem bem mais, pô. Oxi. sem sucesso. O presidente BAP não autorizou, alegando que o contrato dele ainda é longo, é muito cedo para discutir isso. Os empresários usaram o argumento de que com a antiga gestão já tinha um acordo apalavrado. Desculpa o barulho aí, que o vizinho ligou nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, a furadeira. Mas enfim, desculpa o barulho. Não é culpa minha, é culpa do vizinho. Mas espero que dê tudo certo com o vizinho também. Não vamos jogar energia negativa. Se ele está fazendo isso é por alguma necessidade. Mas peço desculpa novamente pelo barulho. Mas o contrato do Pedro vai até dezembro de 2027. Com isso, o Flamengo ainda tem tempo para renovar o contrato. O ponto que eu quero chegar é o seguinte. Recentemente teve um rumor que se o Flamengo recebesse uma proposta de 15 milhões de euros, o Flamengo iria vender. Vocês estão vendo que não é verdade. O BAP, presidente do Flamengo, não quer vender o jogador. Felipe Luiz não quer vender o jogador, embora tenha tido aquele probleminha com o Pedro, mas já foi muito bem resolvido e resolvido da melhor maneira possível. Da Porque melhor o Pedro maneira, porque voltou o a cara desempenhar, saiu. embora não seja titular absoluto, voltou a fazer gol, voltou a ficar feliz. A gente vê no semblante dele, Depois do ele esporro, está feliz, ficou ele está melhor. motivado, e é isso que importa. O Flamengo, novamente, rejeitando uma proposta Ele pelo absorveu jogador de bem 28 anos, a crítica. centroavante nato, fazedor de gols. Eu vou pegar a declaração do Felipe Luiz naquela coletiva, ele descascou o Pedro. Ele falou, eu não quero vender o Pedro. O Pedro me entrega 30 gols, como é que eu vou querer me desfazer de um jogador que me Ainda entrega bem que ele conseguiu 30 gols na recuperar o Pedro, temporada? né? Mas o Pedro também precisa querer. Ele está querendo agora. Então, acho que, no fim das contas, foi bom para todo mundo. O Pedro, que voltou a ser feliz, voltou a fazer gol. O torcedor do Flamengo, que voltou o Pedro a marcar gol, voltou a ver o Pedro marcar gols, dar vitórias ao Flamengo. O Felipe Luiz, que vai ter um baita centroavante no seu elenco. O Flamengo não precisa vender jogador para fazer caixa, muito pelo contrário. Já rendeu mais, já fez negociação que já rendeu mais de 500 milhões de reais ao Flamengo só nessa temporada. Então, é mais uma proposta recusada do Flamengo pelo atacante Pedro. Tá boa, né? 20 milhões de dólares não leva a perna direita dele. 20 Tá milhões de louco, dólares. não vale não. Qual jogador do nível do Pedro, o status que o Pedro tem hoje no Flamengo, o Flamengo iria contratar com 20 milhões de dólares? Faz o menor Ninguém. sentido aceitar uma proposta, tanto é que o Flamengo recusou na hora. Ah, você tá louco. Esse valor que estão oferecendo aí não vale não, pô. Se o Flamengo vender, é loucura. Tem. Aí o Flamengo vende o camisa 9 pra essa michuruca aí. Vai arrumar quem? Pra ser o 9, pra substituir o Pedro. Não tem. Não vai achar não, pô. Tá louco. E é isso aí, galera. Fica ligado aí que todo dia tá saindo vídeo de notícia do Mengão aí. Falou.